Oi, gente, estou de volta aqui e com mais um tema muito sério. Para o mês de dezembro, eu preparei esse vídeo para falar a eleição que vai definir como vai ser o prato do brasileiro. A mandioca tá na mesa e na história. Aqui a gente junta comida e política para falar do que realmente alimenta o Brasil. Bora trocar ideia? Que a gente não come soja, todo mundo sabe. O brasileiro come um pouco de soja, mas embutida nos principais produtos. Mas diretamente na cadeia, a gente não come soja. Mas existe em luta nessa próxima eleição dois projetos para o Brasil. E dois projetos que são completamente opostos. Nenhum apoia-se a soberania alimentar, a soberania brasileira, e onde a gente vem desde 2023 lutando por maior autonomia, por hábitos alimentares mais saudáveis, para um Brasil que saiu do mapa da fome. E do outro lado a gente tem um caminho mais perverso. E esse caminho, ele perpassa por exportar, importar mais alimentos, a produção da soja, que não está nos enriquecendo, não está nos dando dinheiro, só está fazendo uma elite ter condições de vida melhor. E não o final da cadeia que somos nós, base da população. Hoje eu trouxe esse tema e escolhi entre tantos outros para finalizar nossa primeira temporada, porque eu dei algumas palestras, eu encontrei com pessoas, eu tive aulas com pessoas que eu assim admiro muito. Dentre tudo isso, eu sei, e vocês sabem, o que aconteceu no Brasil de 2016 até 2022. A gente sabe da trama golpista, a gente sabe disso tudo, mas a gente nem sempre pensa nas repercussões das coisas na nossa mesa, no que a gente come. Se o prato e a insegurança alimentar voltou a ficar em evidência em 2020, não foi só por causa da pandemia, foi por causa de uma má administração pública. E essa má administração pública fez com que o Brasil saísse do mapa da fome. Fez com que muitas outras pessoas não tivessem o que comer. E outras tinham o que comer, mas comiam e não se alimentavam de maneira certa. Então a gente tem a fome biológica, que é aquela fome que vem de você não ter alimentos. E a gente tem a fome oculta, que é aquela fome que a pessoa se alimenta, mas não se alimenta da forma adequada e vai tendo carências de vitaminas. E dentre isso, a gente não pode culpar a população, a gente tem que culpar a política pública por trás. Um dos maiores erros do governo Bolsonaro foi ter extinto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ele extinguiu no primeiro dia de governo. E isso trouxe consequências catastróficas. Se não fosse uma instituição privada ter patrocinado as pesquisas sobre a fome, sobre a insegurança alimentar, nós não teríamos dado. Nós teríamos um apagão. E isso, a quem interessa apagar os dados sobre fome, sobre as pessoas mais pobres? Interessa aqueles que querem mascarar o Brasil. Mascarar um país que somos. 2022, quando a gente escolhe voltar a uma democracia, voltar a falar de fome, e eu falo de democracia porque só na democracia há espaço para que todos tenham comida no prato. Comida no prato, emprego, são o básico para qualquer ser, para qualquer indivíduo. Antes de sermos qualquer coisa, precisamos de comida. É o mínimo, está garantido na Constituição. E dentro disso, a gente tem um Brasil voltando aos eixos. O Brasil precisa continuar crescendo e, mais do que isso, a gente precisa ter comida na mesa, comida no prato, e comida saudável, comida boa, comida da agricultura familiar, porque não é o agro que planta o alface que você come, o tomate, porque ele não tem interesse em plantar coisas que ele não tem estabilidade para ter um preço alto. Quando o item é mais perecível, não interessa ao agronegócio cultivar, porque ele vai ter uma margem de lucro muito pequena. É o agricultor familiar que nos vende, nos produz e traz para as feiras que temos em São Paulo, para as feiras que temos no Brasil inteiro, a alimentação de primeira. E não é o salgadinho ultraprocessado, ele estar mais barato, que traz saúde para o Brasil. Hoje, muitas vezes a gente fala sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são referência para ninguém. Já ouviram
falar sobre os níveis de obesidade da população americana, um país onde não temos nem assistência médica gratuita. O Brasil, nós temos assistência médica gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O sistema que eu tanto defendo, porque o sistema de saúde do Brasil, gratuito e universal, e se a gente fala hoje sobre alimentação, se a gente busca hoje a prevenção, amanhã a gente vai economizar com o gasto medicamentoso, com aposentadorias. Então é necessário que se faça presente a política pública de saúde para que amanhã a população seja saudável. E uma população saudável vai ter trabalho, vai ter sustento e vai ter dignidade, que é o que a gente procura. Então, eu apresentei para vocês nesse vídeo dois paralelos de dois futuros possíveis. Se a gente quer um futuro onde seja fomentado o ódio, onde seja fomentado o mal, onde seja fomentada a má alimentação, onde pessoas passem fome, ou um futuro onde a gente tenha soberania alimentar, tenha saúde da população, empregos. Em 2025, a gente está batendo os menores níveis históricos de desemprego, e isso graças a uma política integrada. E é por esse motivo que eu falo, a eleição de 2026 vai decidir o futuro do povo brasileiro. Por soberania, vocês sabem o que eu escolho.